Bem-vindos de volta ao Neutrality Studies. Eu sou Pascal Lotas e hoje estou aqui com a doutora Ivana Nikolic Hughes, diretora do programa Frontiers of Science da Universidade de Columbia, e com o Dr. Peter Kaknick, professor de História na American University, em Washington, D.C. Ivana, Peter, sejam bem-vindos. É um prazer estar com vocês. Glad to be with you. Velete. Que bom ter você aqui de novo. A gente conversou há pouco sobre suas experiências na conferência do TNP, onde você esteve, e também sobre vários artigos que você escreveu sobre o Japão e outros aliados dos Estados Unidos, falando dessa busca constante pela militarização. Ivana, você pode começar falando um pouco sobre isso? Qual é o lugar que mais te preocupa agora em relação à forma de pensar que você tem percebido dos Estados Unidos ou desses aliados? Olha, Pascal, acho que tudo me preocupa neste momento. A situação é realmente muito grave. O que está acontecendo no Oriente Médio é absolutamente assustador e continua. A gente pode até ter tido alguns momentos de trégua aqui e ali, mas esse conflito está longe de acabar. A Ucrânia continua nessa guerra já faz mais de 4 anos. Talvez existam alguns sinais de uma possível negociação, ou pelo menos de um cessar-fogo, mas ainda é algo muito instável. Você mencionou o TNP? Só para lembrar o público, é o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. É um tratado muito antigo, com várias décadas de existência. Foi negociado nos anos 60, assinado em 68 e entrou em vigor em 1970. Então já tem 56 anos de história. E essa reunião está acontecendo agora, aqui mesmo em Nova York, onde eu estou na minha casa. É a 11ª conferência de revisão. E está sendo uma conferência muito contenciosa. O Peter e eu estamos lá há quase todo o período dessas 2 semanas e meia em que o evento vem acontecendo. Vai terminar no fim da próxima semana, no dia 22 de maio. O Peter e eu estivemos juntos lá na última sexta-feira, num evento paralelo. Trabalhar com colegas da sociedade civil e diplomatas com ideias parecidas tem sido uma alegria para mim. Todo o resto tem sido muito difícil. Acho que dá para imaginar que a primeira semana foi basicamente dedicada a esse debate geral. E o que estava acontecendo mais do que qualquer outra coisa era um lado culpando o outro. Você sabe, dá para imaginar quem está culpando os Estados Unidos pelo que está acontecendo no Irã, quem culpa o Irã, quem culpa a Rússia, quem culpa a China, certo? E acabou virando esse vai e vem de acusações, em vez de realmente pensarem no que têm em comum, no que querem alcançar juntos, em como poderiam superar essas diferenças. E, em especial, em como poderiam traçar um caminho para esse tratado de não proliferação de armas nucleares, que, aliás, também inclui obrigações sobre o desarmamento nuclear. Esses são os principais pontos que não foram cumpridos em relação à não proliferação. Os países que aderiram a esse tratado há décadas não proliferaram. O único que realmente fazia parte do tratado depois saiu e desenvolveu armas nucleares foi a Coreia do Norte. Então, nesse sentido, o tratado pode ser considerado um sucesso. Agora, do lado do desarmamento, que envolve os 5 países reconhecidos como possuidores de armas nucleares, ou seja, os Estados Unidos, a Rússia, o Reino Unido, a França e a China, eles claramente não se desarmaram. Na verdade, estão se afastando de qualquer esforço que se pareça com um caminho rumo ao desarmamento. Vou parar por aqui e talvez deixar o Peter complementar com algo mais sobre o contexto atual. Então, Peter, como é que você está vendo a conferência de revisão do TNP? E só para todo mundo entender, o TNP é provavelmente o mais importante, um dos últimos tratados nucleares que ainda existem de fato. É um tratado multilateral, e quase todo mundo faz parte dele. E ele é o principal pilar para manter o número de países com armas nucleares em um dígito. No momento são 9. Os Estados Unidos continuam dizendo que o Irã quer ter uma
5, que seria a 10ª. Mas o Irã insiste que não quer. A gente só quer os benefícios do TNP, que é o direito de ter um programa nuclear para fins civis, principalmente para energia e para medicina. Exatamente. E eles estão dizendo isso, né, Peter? Mas não é verdade que o TNP sempre foi algo simples. Levou 10 anos para negociar o tratado, e mesmo as conferências de revisão foram bem difíceis de organizar. Se você comparar a situação atual com o que a gente sabe da história dele, onde você acha que o TNP está hoje? Como regime, como sistema global? Pascal, acabei de terminar uma entrevista com a Press TV do Irã. Foi uma entrevista por escrito, não uma entrevista falada. Amanhã ou daqui a alguns dias vai sair com eles. Mas essa foi por escrito e eles me fizeram 5 grandes perguntas sobre o TNP, o papel e a responsabilidade do Irã, e também sobre as exigências dos Estados Unidos de que o Irã abandone completamente o enriquecimento e envie todo o seu urânio enriquecido, inclusive o altamente enriquecido. Sabe, o Irã está claramente, tanto do ponto de vista moral quanto legal, numa posição muito mais forte em relação a tudo isso do que os Estados Unidos. Mas se você pergunta qual é a situação do TNP hoje, ele está por um fio, de verdade. A gente tem muitos países à beira de desenvolver armas nucleares, ou pelo menos achando que tem o direito e a necessidade de ter essas armas. Para dar alguns exemplos, 73% dos sul-coreanos dizem que a Coreia do Sul deveria ter suas próprias armas nucleares. Recentemente, o presidente da Polônia, Duda, disse que a Polônia precisa das suas próprias armas nucleares. O Zelensky já declarou, ou deixem a gente entrar na OTAN, ou nos deem armas nucleares. E há uma corrente forte no Japão que há anos defende que o país também deveria ter suas próprias armas nucleares. A gente sabe que o Japão tem um enorme estoque de plutônio e que tem capacidade tanto científica quanto tecnológica para desenvolver armas nucleares rapidamente. Às vezes a gente diz que o Japão está a apenas uma volta de chave de fenda de ter suas próprias armas nucleares. Se o Irã realmente avançar para testar ou desenvolver uma arma nuclear, então a Arábia Saudita, a Turquia, o Egito e os Emirados Árabes Unidos também desenvolveriam armas nucleares imediatamente. E provavelmente outros países fariam o mesmo. Ou seja, o controle nuclear, o regime de não proliferação, está muito, muito frágil neste momento. E ainda tem países como a França oferecendo estender o guarda-chuva nuclear sobre o resto da Europa. Oi, uma pausa bem rápida aqui, porque eu fui banido do YouTube recentemente. E embora eu já tenha voltado, isso pode acontecer de novo a qualquer momento. Então, por favor, pense em se inscrever não só aqui, mas também na minha lista de e-mails no Substack. É pascalotas.substack.com. O link vai estar na descrição aqui embaixo. E agora, vamos voltar para o vídeo. O que a gente não vê neste momento da história é as pessoas valorizando a diplomacia. Não vemos negociações, não vemos ninguém buscando saídas pacíficas. O que vimos nos últimos anos foi a diplomacia virar quase um palavrão. Isso aconteceu no governo Biden. Sabe, o Biden, em vez de pensar em como tentar resolver as coisas de forma diplomática, continuou entregando à Ucrânia um sistema de armas avançado atrás do outro, mesmo depois de dizer que não queria fazer nada que provocasse a Rússia a usar armas nucleares. Quando ele deu permissão para a Ucrânia usar os mísseis Ataque-MS que os Estados Unidos tinham fornecido para atacar dentro do território russo, aquilo foi extremamente perigoso. 2 anos antes disso, a CIA já tinha dito que achava que havia 50% de chance de a Rússia usar armas nucleares. Mas hoje, ninguém mais respeita as linhas vermelhas de ninguém. As pessoas estão recorrendo a meios militares para resolver questões diplomáticas. E a gente está indo na direção errada como planeta e como espécie neste momento. E não precisa muito para perceber isso.
Sabe, uma das refutações mais inteligentes à teoria da dissuasão que eu já ouvi veio de ninguém menos que Fred Astaire. Desculpa, o que é teoria da dissuasão? O que é teoria da dissuasão? A teoria da dissuasão, a gente vê isso agora. No dia 20 de agosto de 2024, saíram 2 artigos muito importantes publicados no mesmo dia. Um no New York Times, assinado pelo principal especialista em segurança do jornal, David Sanger, dizendo que os Estados Unidos estão se preparando para lutar uma guerra nuclear em 3 frentes ao mesmo tempo, contra a Rússia, a China e a Coreia do Norte. Mas naquele mesmo dia, o artigo mais assustador saiu no Bulletin of the Atomic Scientists, dizendo que existem 2 escolas de estrategistas nucleares. Primeiro, existe a escola tradicional, que acredita na teoria da dissuasão. Manter uma forte capacidade de retaliação com armas nucleares, ter poder de segundo ataque e o suficiente para eliminar o adversário. A ideia é que assim ninguém vai se atacar, e isso serve como um fator de dissuasão. Mas existe uma segunda escola, que acredita que uma guerra nuclear pode ser travada e vencida. Eles dizem que com a tecnologia moderna, com inteligência artificial, novas tecnologias sísmicas e cibernéticas, os Estados Unidos agora conseguem identificar com precisão não só a localização de todos os caças, bombardeiros e mísseis balísticos intercontinentais, mas também a posição de todos os submarinos russos e chineses. E os submarinos sempre foram uma parte estável da tríade. Então, enquanto você tivesse submarinos nucleares, podia eliminar o seu adversário. Mas agora tem gente argumentando que a gente poderia, na verdade, destruir todos os submarinos nucleares da Rússia e da China de um jeito que eles não conseguiriam retaliar contra os Estados Unidos depois de um primeiro ataque nuclear preventivo. Agora, esse tipo de lunático existe desde o começo da era nuclear. Em dezembro de 1945, Leslie Groves já falava sobre um ataque nuclear preventivo contra a União Soviética, caso eles estivessem tentando desenvolver armas nucleares. E esse tipo de gente também existia na época do Reagan. Em 2006, Lieber e Press publicaram um artigo na revista Foreign Affairs, que é do Conselho de Relações Exteriores, dizendo que os Estados Unidos tinham desenvolvido uma capacidade de primeiro ataque e que poderíamos eliminar a Rússia e a China sem que eles conseguissem responder. O Washington Post noticiou que as cabeças estavam girando no Kremlin, porque acharam que aquilo era uma política oficial dos Estados Unidos. Afinal, estava na Foreign Affairs. Então já vimos esse tipo de coisa antes. Tem gente disposta a apostar o futuro da vida, no planeta, numa jogada maluca, achando que isso vai dar certo quando é algo tão imoral, tão ilegal, tão insano. Mas é isso, agora estamos lidando com lunáticos armados com armas nucleares. E o Pascal Lotaz em Israel e em outros lugares, o Pascal Lotaz rebateu essa ideia. Como foi que ele rebateu? O grande dançarino, Fred Astaire. No maravilhoso filme de 1959, A Hora Final, Fred Astaire interpreta um cientista australiano chamado Julian. E o que acontece nesse filme é uma guerra nuclear em grande escala, em que bombas de cobalto são usadas e a radiação se espalha por todo o planeta. O único grupo de sobreviventes fica em Melbourne, na Austrália, a cidade grande mais ao sul. Então Gregory Peck chega lá com seu submarino. Ele é o comandante de um submarino americano e eles estão curando o último grupo de sobreviventes. E o Fred está a bordo do navio. Aí alguém pergunta para ele como isso aconteceu. Como conseguimos nos destruir assim? E ele disse, quem poderia imaginar que os seres humanos seriam tão insanos a ponto de criar uma teoria segundo a qual só poderiam se defender usando armas que levariam ao fim da vida no planeta? E é exatamente isso que a teoria da dissuasão faz. Durante a crise dos mísseis em Cuba, Kennedy, quando foi pressionado pelo Estado-Maior Conjunto a bombardear os locais dos mísseis em Cuba e depois invadir, virou-se para seus assessores e disse, se a gente fizer o que esses generais querem,
nenhum de nós vai estar vivo para dizer a eles que estavam errados. E esse é o problema da teoria da dissuasão. Ela funciona até o momento em que deixa de funcionar. E aí não sobra ninguém vivo para dizer que ela era falha desde o começo. Bom, é meio engraçado para quem trabalha com teoria da dissuasão, porque eles vão morrer achando que estavam certos, né? Mas não, isso é completamente absurdo. E olha, eu tento entender como é que pessoas inteligentes, muito inteligentes mesmo, que circulam nos mesmos ambientes que a gente, que vão à Casa Branca e tudo mais, conseguem acreditar nesse tipo de bobagem. Ontem mesmo, no meu canal, eu publiquei um vídeo em que conversei com o Rainer Rupp. O Rainer Rupp foi analista-chefe da OTAN e oficial de inteligência, e ele realmente espionava para a Alemanha Oriental. Ele era um espião e passava informações diretamente para a Alemanha Oriental e por esse caminho para o Kremlin, lá nos anos 70 e 80. E foi ele quem, em 1983, repassou aos soviéticos a informação de que o exercício chamado Able Archer, que foi tão perigoso quanto a crise dos mísseis em Cuba, não era, na verdade, uma cobertura para um ataque real. Os soviéticos acreditavam que o Able Archer estava sendo usado como disfarce para atacar e eliminar a liderança deles. E eles realmente acreditavam nisso. Eles tinham a impressão de que o Able Archer seria usado para destruí-los, porque esses malucos de quem você está falando já vinham falando nesses termos antes. E ele transmitiu a informação de que não, que na verdade não era isso. Que ele sabia com certeza, de dentro da OTAN, que não se tratava disso. E os soviéticos recuaram, não lançaram um ataque preventivo. Ele acabou indo para a prisão por 7 anos, nos anos 90, por basicamente ter ajudado a salvar o mundo. Mas ele destacou, junto com o Ola Thunander, da Suécia, que o chamado guarda-chuva nuclear, aquele de que você acabou de falar, Ivana, nunca foi pensado para cobrir toda a Alemanha ou toda a Europa. A ideia sempre foi usar armas nucleares em solo alemão e europeu para conter o avanço das tropas soviéticas. O guarda-chuva nuclear, na verdade, era o plano de bombardear a Europa com armas nucleares. E hoje, sinceramente, eu não consigo imaginar isso de outro jeito. A França jamais arriscaria um ataque nuclear a Paris para defender Berlim ou Varsóvia, certo? Então o que fariam seria usar armas nucleares táticas no território desses países. As pessoas que andam repetindo essas teorias têm noção de que o que estamos falando é de uma escalada nuclear em todos os níveis e, na prática, da destruição de boa parte do planeta. Talvez, Ivana, você possa comentar sobre isso. Não. Assim como o Peter estava falando sobre dissuasão nuclear de forma mais ampla, eu queria compartilhar uma frase do JFK. Se a gente fizer o que eles querem que a gente faça, nenhum de nós vai estar por aqui para dizer que eles estavam errados. É uma frase perfeita para descrever toda essa loucura. Vou dizer uma coisa sobre o que você perguntou sobre as pessoas que estão fazendo isso. O interessante é o seguinte, e eu literalmente estive na ONU hoje mais cedo, até com alguns ex-funcionários do Departamento de Estado dos Estados Unidos, é que todos eles ficam super engajados depois que se aposentam, sabe? E isso vale para os generais também. É como a Annie Jacobsen. A gente esteve com ela na sexta-feira também. Sabe, ela conversa com várias pessoas aposentadas que dizem que esse é o maior medo da vida delas. Mas elas não falavam isso quando ainda estavam trabalhando, certo? Quando estavam nos cargos, seguiam o protocolo, defendiam a dissuasão nuclear. Algumas das melhores críticas à dissuasão nuclear vêm do general Lee Butler, que aliás foi basicamente o chefe das nossas forças nucleares nos anos 90, e escreveu uma crítica duríssima sobre a loucura e a insensatez de tudo isso. Porque mesmo que você aceite o que eu não aceito, que a dissuasão nuclear possa funcionar, e tem muitos problemas com isso. No momento em que isso não funcionar, todos nós...
Bem, o planeta é literalmente destruído. E, sabe, as pessoas, até quando eu participei do seu podcast ou de outros, às vezes eu olho os comentários e vejo gente dizendo coisas como: do que ela tá falando? Hiroshima e Nagasaki estão ótimas. E aí é que tá o ponto. Isso perde algo essencial, porque não estamos em 1945. Não é um país com 3 armas nucleares. Sonopspinte, com mais de 12 mil empleados e a maioria delas é muito mais poderosa do que as de Hiroshima e Nagasaki. E as consequências seriam impensáveis, absolutamente impensáveis. Sabe, o número de mortes só pelas detonações em si, as condições ambientais, a destruição da camada de ozônio, a propagação da radiação, o inverno nuclear, tudo isso. É sério. Seria como o fim da civilização humana. E eu não estou exagerando. Certo? Ouça bem o que eu estou dizendo, porque eu realmente não estou exagerando. Mas voltando à questão da dissuasão nuclear, o outro problema é que, por um lado, ela pode falhar. E acho que a gente pode reconhecer isso. Por outro lado, enquanto os países que têm armas nucleares continuarem dizendo que as mantêm para garantir a própria segurança, é claro que outros vão acabar achando que talvez também devam ter armas nucleares. Quer dizer, a única coisa lógica então seria dizer: claro, vamos dar armas nucleares para os 193 países membros da ONU e aí todo mundo vai estar super seguro, certo? Se essa é a sua lógica, então... E enquanto eles continuam sem realmente se reunir, voltando um pouco para o tratado, porque esse assunto está bem em evidência agora, enquanto eles não estiverem pelo menos fazendo algum esforço, quanto mais realmente desarmando e eliminando seus arsenais nucleares, outros países vão acabar tendo essas ideias de, sabe, desenvolver armas nucleares, como o Peter comentou, ou desenvolver, adquirir, fazer o que for preciso para se proteger. E no momento, essas pressões de proliferação são bem reais. Do lado do desarmamento, um dos temas, e isso tem sido um tema constante nos últimos 10, 15 anos, é que os estados com armas nucleares dizem que as condições geopolíticas atuais não são favoráveis ao desarmamento. O que, claro, é algo que eles nunca aceitariam se fosse um outro país dizendo: as condições políticas agora não são favoráveis para a gente não proliferar, certo? Então, por exemplo, se um país como o Irã ou qualquer outro dissesse: na verdade, dadas as circunstâncias geopolíticas, nós vamos proliferar, vamos deixar de lado nossas obrigações de não proliferação e desenvolver armas nucleares. É a mesma coisa que estão dizendo sobre o desarmamento. A gente está esquecendo das nossas obrigações de desarmamento porque as condições geopolíticas não são favoráveis a isso. Então, eu acho que até reconhecermos que a não proliferação e o desarmamento precisam andar juntos, o resultado pode ser desastroso. Na verdade, o tratado tem origem em ninguém menos que o presidente John F. Kennedy, que em 1963 falou sobre a possibilidade de 15, 20 ou até 25 países adquirirem armas nucleares. Ele estava realmente muito preocupado com isso e acabou criando a base intelectual dessa ideia. E, felizmente, outras pessoas deram continuidade a esse trabalho. Peter, posso te perguntar uma coisa? Existe uma longa história, claro, de conferências sobre desarmamento. Elas remontam a 1899, com a primeira Conferência de Paz de Haia, depois a segunda em 1907. E essas conferências produziram muita coisa, entre outras, a Lei da Neutralidade, escrita e codificada, mas a parte do desarmamento sempre fracassou. O TNP, claro, também é um tratado de desarmamento. E a parte dele que realmente funcionou foi garantir que as armas nucleares não se proliferassem tanto quanto poderiam. Mas, por outro lado, o aspecto do desarmamento, funcionou um pouco. Quero dizer, os Estados Unidos e a União Soviética chegaram a reduzir bastante seus arsenais, mas isso parou num certo ponto.
E depois voltou a crescer, com os programas de mísseis balísticos e tudo mais. E muito do que a gente ouve hoje se baseia nessa ideia de que precisamos ter capacidade de segundo ataque, que temos que manter a habilidade de destruir o outro lado. Mas o único Estado, neste momento, que está propondo um novo paradigma é o Irã. Porque o Irã agora é um país sem armas nucleares, que se defendeu de 2 estados com armas nucleares, sem usar armas nucleares. E, de certa forma, mostrou que existem maneiras convencionais de ter uma capacidade de segundo ataque que são igualmente assustadoras. Para mim, isso é até uma boa notícia, porque eles acabaram construindo uma espécie de doutrina de segundo ataque não nuclear. Você acha que isso pode ter algum tipo de impacto? E como você enxerga o aspecto do desarmamento em todos esses tratados? Bom, você mencionou que a gente reduziu os arsenais nucleares. Em 1986, existiam 70 mil armas nucleares no mundo. Agora temos um pouco mais de 12 mil. Isso é um avanço. Mas durante o primeiro mandato do Trump, quando ele descobriu o quanto tínhamos reduzido nosso arsenal nuclear, a reação dele foi dizer que deveríamos aumentar o arsenal em 10 vezes. O secretário de Estado, Rex Tillerson, chamou ele de, digamos, um idiota completo, o que, nas circunstâncias, acabou sendo quase um elogio. Mas veja, não é só o Irã que está nos ensinando essa lição. Quando foi a última vez que uma superpotência, entre aspas, venceu uma guerra? A Segunda Guerra Mundial, basicamente. Depois disso, tivemos algumas operações militares, como a Operação Fúria Urgente, quando os Estados Unidos entraram em Granada, em 1983, para enfrentar algumas dezenas de trabalhadores cubanos da construção civil que estavam lá. Sabe, a gente até poderia fazer isso, mas olha o Vietnã. Bem, a Coreia terminou num impasse. Vietnã, Afeganistão, Iraque, Líbia, Ucrânia. Temos potências sendo neutralizadas ou derrotadas, na maioria das vezes, por países muito menores. A guerra é algo ultrapassado. A guerra deveria ser ultrapassada em qualquer época, e especialmente na era nuclear. Mas agora, nessa era de guerra assimétrica, é muito mais fácil defender um país do que atacar um país. E por isso, a gente não tem visto países vencerem. Quero dizer, a Rússia está envolvida nisso, e nem conseguiu tomar Donbás ainda. Já faz mais de 4 anos que tenta. Os Estados Unidos estão humilhados. Friedrich Merz disse que o Irã humilhou os Estados Unidos. Trump está desesperado para sair dessa guerra. A aprovação dele despenca a cada dia. E por mais baixa que já esteja, ainda vai cair mais. O descontentamento dos americanos cresce dia após dia. A economia mundial está sofrendo. E talvez o Netanyahu esteja satisfeito com isso, porque há mais de 30 anos ele tenta encontrar um presidente americano burro o bastante e ignorante o bastante para entrar em guerra com o Irã. E agora ele finalmente achou o fantoche dele. Mas ninguém mais, nem mesmo nos Estados Unidos, está feliz com o que está acontecendo. Então veja bem, eles não precisam de armas nucleares. Na prática, o Irã tem o equivalente a 2 armas nucleares. Uma delas é o controle do Estreito de Hormuz, que hoje é mais poderoso do que uma bomba atômica. A segunda possibilidade é se o Irã lançar enxames de drones e mísseis contra Dimona, a instalação nuclear de Israel, e conseguir romper o sistema de contenção lá. Isso seria mais devastador do que uma bomba nuclear. Tornaria grandes partes de Israel inabitáveis por décadas, talvez por centenas ou até milhares de anos. E aí você teria Israel e os Estados Unidos bombardeando a usina nuclear iraniana de Bushehr, o que também é uma loucura, porque isso tornaria não só grandes áreas do Irã inabitáveis por um futuro previsível, se houver uma contenção lá, mas também afetaria outros países do Golfo, os vizinhos. Então, sabe, a gente precisa encontrar maneiras de resolver nossas diferenças e se unir de forma pacífica, agora mais do que nunca. Porque as coisas que estamos fazendo, em escala planetária, estão cada vez mais perigosas e insanas.
I absolutely agree. It's just this word insanity really bothers me. Concordo totalmente. Mas essa palavra loucura me incomoda muito. E claro, na era Nixon, existia aquela teoria do homem louco, que o Nixon fingia ser um louco para ser imprevisível e usar isso como estratégia para negociar com os soviéticos e com os chineses. Mas Ivana, Peter, vocês dois, o Trump, quer dizer, o cara simplesmente parece muito estranho. A gente teve 2 presidentes dos Estados Unidos, um depois do outro, com sinais claros de demência, em graus bem altos. Por quê? E dá para impedir que essas pessoas cheguem lá? E o Donald Trump não é só um homem. O Donald Trump na Casa Branca é todo um sistema, certo? Como é que a gente entende a loucura que está vindo do Poder Executivo agora? Não que o Legislativo seja perfeito, mas neste momento o Executivo é o que mais me preocupa. At the moment, the executive worries me the most. For the most part, yeah, no, the Congress. De modo geral, sim. O Congresso e o Poder Legislativo aqui nos Estados Unidos são uma situação bem triste. Mas o Trump levou isso a um outro nível. Eu diria que nenhum presidente americano, desde John F. Kennedy, teve uma boa postura em relação às armas nucleares. O Reagan até fez algum progresso, e claro, isso veio depois de uma mudança real de atitude, porque ele era, digamos, um verdadeiro guerreiro da Guerra Fria. Mas ele chegou ao ponto de encerrar a Guerra Fria, se reunir com o Gorbachev e quase chegou a um acordo com ele para eliminar as armas nucleares. Então não tem sido bom há décadas, na verdade, durante praticamente toda a era nuclear, com pouquíssimas exceções. Mas o Trump realmente levou tudo isso a outro nível. E claro, ele começou a presidência falando sobre desnuclearização e, de certa forma, mostrou um conjunto completamente diferente de possibilidades. É o mesmo cara que a gente poderia imaginar, justamente porque ele é tão, contra o sistema e tudo mais, que talvez fosse possível ver algum avanço. Talvez até seguindo o legado do Reagan, dava para imaginar algum progresso em, digamos, desnuclearização, já que ele gosta desse termo. E até o ponto de literalmente imaginar ele usando deliberadamente uma arma nuclear, usando contra Teherã. Deliberately a nuclear weapon, using it on Tehran. I mean, those statements, I took those statements Olha, eu levei aquelas declarações muito, muito a sério. Ele falou várias vezes em bombardear o Irã até a Idade da Pedra. E claro, o dia 7 de abril foi absolutamente assustador, quando ele escreveu: "Uma civilização inteira vai morrer esta noite." Eu fiquei mal o tempo todo. Sinceramente, eu me senti fisicamente doente. A minha organização, a Fundação pela Paz na Era Nuclear, acabou realizando uma palestra do professor Richard Falk naquela mesma noite. O cessar-fogo foi anunciado mais ou menos 1 ou 2 horas antes da palestra começar. Então eu estava com outras pessoas, mas passei o dia inteiro me sentindo mal. Fisicamente mal. E eu não acho que a gente possa simplesmente ignorar isso como, o Trump escrevendo qualquer coisa no Truth Social, quando na verdade ele tem os códigos nucleares. Então é algo muito, muito assustador. Acho que já falei sobre isso antes, e acho que foi em relação ao Trump. Eu não sou do tipo que critica o povo americano por tê-lo eleito, não porque eu acho que ele era a melhor opção, obviamente não acho, mas porque eu entendo de onde veio esse impulso de escolher o que parecia ser um candidato fora do sistema. E foi aí que o Trump realmente enganou muita gente. Eu realmente acredito que muitas pessoas que votaram nele o viam de forma sincera como candidato da paz. E ele claramente acabou sendo tudo, menos o candidato da paz. Quer dizer, o Peter e eu já escrevemos sobre isso, bombardear 7 países no primeiro ano de governo não é exatamente uma agenda de paz. Mas do meu ponto de vista, eu não fico tanto nesses círculos que dizem, os americanos burros que votaram nele. Eu acho que o povo americano foi realmente enganado. E acho que as pesquisas às quais o Peter se refere mostram isso, que, na verdade, as pessoas não achavam que estavam votando nesse tipo de coisa. Elas achavam que estavam votando para acabar com as guerras sem fim. E, no fim das contas, o Trump acabou nos levando, de certa forma, para a maior de todas essas guerras sem fim.
Sabe, a escolha entre Trump e Harris foi simplesmente horrível. Então veja, o Trump fez um discurso pela paz. Ele se apresentava como candidato da paz, vivia dizendo isso. E olha, no discurso de posse dele, eu nunca vou esquecer, ele disse: este governo será lembrado não só pelas guerras das quais saímos, mas também pelas guerras que nunca começamos. Isso é algo muito bom. Mas ele fez exatamente o contrário. Então tá bom, né? Mas Peter, como é que você está percebendo então como o establishment político, lá em Washington, em Nova York, por aí, está pensando agora sobre o futuro das capacidades militares dos Estados Unidos? Porque por um lado sim, esses malucos, especialmente os neocons, ainda acham que uma guerra nuclear pode ser vencida, e quanto mais rápido melhor. Por outro lado, de novo, os Estados Unidos estão ficando sem armamentos. O país está perdendo capacidade. Dá para todo mundo ver isso. E justamente as pessoas que dizem que conseguem localizar cada submarino, cada bombardeiro e fazer um primeiro ataque perfeito, desapareceram. Não conseguiram fazer isso com o Irã. Quero dizer, estão muito longe disso. Tá começando a sair agora, sabe, que o Irã provavelmente não tem só uns 10% do arsenal restante, mas algo mais perto de 60 ou 70%. E eles continuam produzindo, e descobriram como continuar produzindo mesmo sob bombardeio. Então nem armas nucleares conseguem atingir isso. Então não deveria isso ter um impacto real na forma como a gente avalia as realidades da guerra? Porque a gente vê isso na Ucrânia, vê no Irã. E será que essas pessoas, algumas delas, ainda conseguem se enganar, achando que os Estados Unidos continuam sendo todo-poderosos? O que nunca foram. Mas parece que é isso que elas pensam. Boa pergunta. A gente sabe que o Trump está cercado de alguns idiotas. E se você olhar para os principais assessores dele, o Stephen Miller, por exemplo, o Miller vive dizendo que a força é o que manda, que poder é o que define o certo, que o mundo é uma selva. Ele tenta focar mais em imigrantes e pessoas negras ou de cor nos Estados Unidos, mas dá esse tipo de conselho para o Trump em escala global. Aí tem o Pete Hegseth, que figura esse cara. O corpo dele é coberto de tatuagens de cruzados, de nacionalismo cristão e até de símbolos neonazistas. Ele diz que a gente negocia com bombas. Quer mostrar o quanto é durão. Mas qual é o histórico dele, afinal? Ele era apresentador da Fox News nos fins de semana. E o Trump gostava de como ele aparecia na Fox News. Então escolheu ele para ser o secretário de defesa. E ele imediatamente começou a se chamar de secretário da guerra. Bom, talvez quando os Estados Unidos mudaram, lá em 1947, de Departamento de Guerra para Departamento de Defesa, não devessem ter feito isso, porque na prática tem sido mais um departamento de guerra do que de defesa. Eu não uso o termo contratantes de defesa, acho errado. Nos anos 30, essas pessoas eram chamadas de mercadores da morte. E é assim que a gente devia chamá-los. Os mercadores da morte. Eles lucram toda vez que alguém perde um braço ou uma perna numa explosão. Eles veem o caixa registrando. É dinheiro entrando no bolso deles. E sabe, fica claro que as pessoas estão percebendo que a estratégia militar não está funcionando. A gente olha para isso, a loucura do Irã lançando centenas, talvez milhares de drones e mísseis. Cada drone desses custa 30, talvez 35 mil dólares. Já os Estados Unidos, Israel e os aliados no Golfo estão derrubando esses drones com interceptadores que às vezes custam 1 milhão, 3 milhões de dólares. Tem interceptadores Patriot e THAAD que chegam a custar 10 milhões cada um. Faz as contas. Não faz sentido nenhum. E como você disse, eles estão ficando sem recursos. Israel começou com, pelo que a gente acredita, cerca de 150 interceptadores Arrow 2 e Arrow 3. Agora eles estão com menos de 10. Parte do motivo pelo qual o Trump ameaçou, e eu até mencionei aquela ameaça dele de apagar uma civilização em 24 horas, você sabe que obscenidade foi até dizer isso.
Mas o Trump ameaçou bombardear e destruir a infraestrutura do Irã, suas pontes, suas fontes e reservas de energia. E o Irã respondeu que, se isso acontecesse, iria retaliar contra todo mundo no Golfo. E as pessoas sabiam o que isso significava, porque eles já vinham fazendo isso. Como o Washington Post noticiou, com base em fontes de inteligência, os ataques do Irã em todo o território de Israel e na região do Golfo têm sido muito mais eficazes do que os Estados Unidos ou Israel estão dispostos a admitir. Eles fizeram muito mais. Causaram muito mais destruição lá, muito mais danos, e os mísseis e drones deles estão conseguindo passar. Então, quando ameaçaram atacar o fornecimento de energia e a infraestrutura em toda a região, as pessoas levaram isso muito, mas muito a sério. Os Estados Unidos poderiam, em sua obscenidade, recorrer ao uso de armas nucleares. E o Donald Trump está agora numa posição extremamente comprometida e está desesperado. E um Donald Trump desesperado é, pelo menos em potencial, capaz de recorrer a qualquer coisa neste momento. É isso que acontece quando se tem uma personagem narcisista. That's what happens when you got a narcissistic personality. If you're a pathological narcissist, se a pessoa é um narcisista patológico, ninguém mais existe para ela. É isso. Ele não tem amigos, não tem pessoas de quem realmente se importe. Ele não se importa com o povo americano, não se importa com os apoiadores do MAGA. E são justamente essas pessoas que estão sendo mais prejudicadas pelas políticas dele agora. São elas que ele traiu nos arquivos do Epstein, nos custos de tudo, nas decisões de ir para a guerra, uma coisa atrás da outra. Ele só se importa com ele mesmo e com a própria sobrevivência. E alguém assim não deveria ter acesso aos códigos nucleares, mesmo que digam o contrário. A verdade é que não há ninguém entre ele e a ordem de lançar essas armas nucleares. Ninguém. É assim que o sistema funciona nos Estados Unidos. É possível que ele dê a ordem e que alguém tenha coragem de resistir. É possível. Mas eu não quero apostar o futuro da vida no planeta na chance de isso acontecer. Então, sabe, é por isso que até o primeiro artigo que ele escreveu para Al Jazeera se chamava Quebrando o Tabu Nuclear. Porque nós dois temíamos que Donald Trump, com os Reagans, os Millers, os Netanyahus e os Murdochs sussurrando no ouvido dele, já tivesse rompido todas as normas, costumes, tradições, a maioria das leis internacionais e das leis americanas. Mas a única coisa que ele ainda não quebrou é o tabu nuclear. Sim. E se disserem para ele que isso vai torná-lo o homem mais grandioso e poderoso da história, se ele fizer isso, como é que a gente sabe como Donald Trump vai reagir? Eu não sei. E isso assusta muito a gente. Há conversas de que pessoas dentro do governo podem estar sendo as responsáveis por impedir que isso aconteça, mas a verdade é que a gente não sabe. Ainda é uma caixa preta. Eu só fico pensando quanto tempo vai levar para o Irã oferecer justamente aquilo que o Donald Trump provavelmente não conseguiria resistir. Uma proposta para construir uma enorme Trump Tower dourada no centro de Teherã. Acho que isso protegeria o Irã muito mais contra um ataque nuclear do que qualquer outra coisa. E claro, com um arco na frente. E também um arco. Um arco do Trump, né? Anton Pumper-Gorfer. Por que não? Por que não colocar um campo de golfe também, né? O Kushner pode ir lá e construir o hotel de luxo. Só oferece isso. Parte do acordo de paz, controle do Estreito de Hormuz para o Irã, todas as tropas americanas fora, reparações, mas ele ganha uma Trump Tower. Quer dizer, seria um bom acordo. Enfim, vamos falar um pouco sobre esses aliados. E talvez, Ivana, vamos começar pelos países do Golfo, porque a gente viu algo interessante. Me parece que os aliados no Golfo estão realmente aprendendo a lição de que, primeiro, os Estados Unidos não conseguem defendê-los. Segundo, os Estados Unidos usam esses países como moeda de troca. E terceiro, os Estados Unidos, na prática, jogam eles debaixo do ônibus, sabendo que não podem ser defendidos e que vão ser atacados. Mesmo assim, os Estados Unidos tomaram a decisão de fazer isso.
E, na verdade, tanto a Arábia Saudita quanto o Catar disseram não, vocês não podem usar o nosso espaço aéreo. E não, vocês não podem usar as nossas bases para colocar em prática essa operação estúpida chamada Operação Liberdade. E os Estados Unidos foram obrigados em menos de 24 horas a parar com isso. Porque eles disseram algo como não, nós vamos encerrar isso. O que basicamente neste momento é uma forma de neutralização desses países, certo? Essa aliança, os acordos de posicionamento e o uso desse território foram restringidos. E o Sr. Marandi, da Universidade de Teherã, me disse, Pascal, se esses estados, amanhã, declararem neutralidade e fecharem todo esse acesso aos Estados Unidos, a guerra acabaria. Porque os Estados Unidos simplesmente não teriam mais capacidade de nos atacar. Portanto, seria o fim. Então você acha que isso, o Golfo, tem impacto sobre os aliados? E talvez a gente possa ampliar isso. Pensar também nos europeus e quem sabe até nos japoneses. Olha, eu acho que os últimos acontecimentos que você acabou de descrever são, sim, um passo na direção certa. Eu queria só voltar um pouco ao TNP para lembrar um ponto histórico que tem tudo a ver com a região e que é bem importante. Em 1995, depois de 25 anos de vigência do Tratado de Não Proliferação Nuclear, os países signatários se reuniram para uma conferência de revisão, como a que está acontecendo agora. E naquela época, eles tomaram a decisão de estender o tratado por tempo indeterminado. Isso foi algo muito significativo. E como parte dessa extensão indefinida, foi aprovada uma resolução especial sobre a zona livre de armas de destruição em massa no Oriente Médio. A ideia era seguir o modelo de outras zonas livres de armas nucleares já existentes, a primeira delas na América Latina e no Caribe, depois no Pacífico Sul e assim por diante. Mas essa ideia de que essa parte do mundo precisava estar livre de armas de destruição em massa, obviamente armas nucleares em primeiro lugar, sempre esteve presente. E a gente sabe quem tem armas nucleares no Oriente Médio de uma forma muito particular, ambígua, com um arsenal não declarado. É claro que estou falando de Israel. E o que aconteceu nos últimos anos nas Nações Unidas foi o seguinte: tem ocorrido conferências sobre essa zona livre de armas de destruição em massa no Oriente Médio, com a participação de todos os países da região, menos Israel. E os Estados Unidos, que eram um dos copatrocinadores, também não comparecem a essas reuniões. E isso é algo que, sinceramente, eu acho que os países do Conselho de Cooperação do Golfo já deveriam ter percebido há muito tempo. De que lado estavam, de fato, as lealdades dos Estados Unidos? Por que os Estados Unidos não apoiaram essa iniciativa? Why wasn't the US supporting this? I mean, this is what, in fact, JFK wanted. Quer dizer, isso é exatamente o que o JFK queria no começo dos anos 60. Ele realmente queria impedir que Israel adquirisse uma arma nuclear, porque estava preocupado com a proliferação. Ele temia um mundo com, como eu já disse, 15, 20, 25 países com armas nucleares. E ele via que se um bom aliado dos Estados Unidos ignorasse essa política, ou esse pedido de não proliferação, seria muito mais difícil convencer aqueles que não são tão próximos dos Estados Unidos a fazer o mesmo. Então, eu acho que, ao longo dessas décadas, os países do Conselho de Cooperação do Golfo deveriam ter percebido que os Estados Unidos não eram, de fato, um aliado tão confiável assim. E que, na verdade, essa região está mesmo precisando se tornar uma zona livre de armas de destruição em massa. É doloroso ver que Israel ainda não foi, não sei bem como dizer, mas que ainda não foi de fato contido nessa questão, e que o seu arsenal nuclear pelo menos seja reconhecido e tratado de forma eficaz. Então, para onde isso vai com o Conselho de Cooperação do Golfo? Sinceramente, eu não sei. Mas eu acho que talvez essa guerra esteja nos levando na direção certa, porque, no geral, a presença dos Estados Unidos na região claramente não tem sido algo que tenha feito bem para ela. A gente precisa encarar,
de frente o que os Estados Unidos estão fazendo em diferentes partes do mundo. E claro, não é só o Oriente Médio, são 800 bases militares espalhadas pelo planeta que também precisam ser tratadas. Falando das outras alianças, o que está acontecendo com os europeus, é claro que existe uma divisão ali em relação à política dos Estados Unidos e ao conflito que o país vem travando com o Irã. Há também um certo atrito sobre o Oriente Médio em geral, mas especialmente sobre o Irã. E depois uma divisão em torno da Ucrânia, onde, como o Peter e eu temos dito, criticamos os europeus pelo discurso belicista em relação à Rússia e estamos realmente muito preocupados com o rumo que isso vem tomando. Não é que eu esteja feliz por ver a aliança dos Estados Unidos com a Europa se desgastando. Não acho que haja muito a ganhar com isso. Mas o fato de boa parte do establishment europeu estar tão focado em uma postura russofóbica e em se preparar para uma guerra com a Rússia é algo que nos assusta muito, como se a situação na Ucrânia já não fosse assustadora o bastante. A ideia de que a Europa pode ir à guerra com a Rússia é sinceramente, absolutamente devastadora. Peter, how far do you think are we in that Peter, em que ponto você acha que a gente está nessa fase preparatória para transformar toda a Europa em, digamos, uma mega Ucrânia? Porque, por um lado, a gente viu que essa guerra por procuração não saiu como era esperado. A Rússia não está de joelhos, nem se desintegrou, nem foi destruída. Por outro lado, a gente viu que nos dois casos em que os Estados Unidos e seus aliados travaram guerra contra outro país, contra a Rússia e contra o Irã, quem paga o preço por isso são os iranianos e os russos, que precisam ser capazes de absorver ataques em seu próprio território, em troca de uma estratégia de longo prazo para vencer. E, de certa forma, os russos conseguiram desmilitarizar não só a Ucrânia, mas também a OTAN, pelo menos do ponto de vista militar. Mas, na sua opinião, para onde isso está indo agora com os europeus? Where do you see that going with the Europeans at the moment? Well, as Ivan was suggesting, the Europeans Bom, como o Ivan estava dizendo, os europeus estão assustando o público para conseguir apoio para esse grande rearmamento, essa remilitarização. A mensagem que eles estão passando é que, se a Rússia vencer na Ucrânia, então vai engolir um pedaço da Europa depois do outro. O Mark Rutte, chefe da OTAN, disse recentemente: depois da Ucrânia, eles virão atrás da Europa. O general Fabien Mandon, principal autoridade militar da França, falou para os governadores franceses que o país precisa estar preparado para perder seus filhos. E para a França, isso tem um sentido muito literal, porque na Primeira Guerra Mundial, o país perdeu metade dos seus jovens entre 15 e 30 anos. Agora estão dizendo, se preparem para isso de novo. E o Tusk, na Polônia, declarou, ou dólares hoje, ou sangue amanhã. saying either dollars today or blood tomorrow. You've got Merz in Germany saying that Você tem o Merz na Alemanha, dizendo que a Ucrânia é o equivalente aos Sudetos. Que uma vez que a Rússia consiga isso, vai fazer como Hitler fez e continuar avançando. Macron, Starmer, a mesma coisa. Dizem que a Rússia vai continuar avançando. Os serviços de inteligência em toda a Europa, pra gente é tão absurdo pensar que a Rússia, que não consegue nem vencer a Ucrânia depois de mais de 4 anos, que nem conseguiu tomar o resto do Donbass, iria querer entrar em guerra com a OTAN. Como o próprio Putin disse, isso é uma idiotice. A gente não vai entrar em guerra com a Europa. Não é isso que temos em mente. Mas é isso que o mundo está enfrentando agora, esse tipo de lógica, ou melhor, de ilógica. E a gente sabe o quão frágil tudo isso é. No dia 10 de junho, Tulsi Gabbard, diretora de Inteligência Nacional dos Estados Unidos, num dos seus cada vez mais raros momentos de lucidez, divulgou um vídeo de 2 minutos e meio que começa em Hiroshima. Ela fala sobre o quão terrível foi o que aconteceu lá, mas depois diz que o mundo está hoje mais perto da aniquilação nuclear do que jamais esteve. E aí temos Sergei Narishkin, chefe da agência de inteligência russa SVR, dizendo no dia 20 de outubro que a civilização vive o momento mais frágil da história desde a Segunda Guerra Mundial.
Os chefes de inteligência estão alertando sobre isso, mas não vemos o mesmo vindo dos líderes. O MOD, por exemplo, diz que este não é um tempo de guerra, mas claramente é um tempo de guerra, pelo que os líderes estão fazendo. O que ele quer dizer é que não deveria ser um tempo de guerra. É perigoso demais para ser um tempo de guerra. Mas a gente não vê estadistas, não vê líderes que falem pelo planeta. O que a gente vê são pessoas querendo tornar seus próprios países grandes de novo. Seja o MOD querendo fazer a Índia grande de novo, o Xi querendo fazer a China grande de novo, o Putin querendo fazer a Rússia grande de novo, o Starmer querendo fazer o Reino Unido grande de novo. Todos eles com esse rearmamento, essa militarização. Quem é que fala pelo planeta hoje? Nós três tentamos fazer isso, mas não estamos exatamente numa posição de poder impor nada. O Guterres faz isso às vezes, o Papa tenta fazer isso. De vez em quando, o Lula e o Xi Jinping parecem entender essa ideia. Os BRICS estão tentando fazer isso também, mas o mundo está indo em outra direção. Está se afastando dos Trumps e das outras superpotências que queriam respostas militares e se aproximando dos BRICS, da Organização de Cooperação de Xangai, da União Africana e, com sorte, da Índia, da China e, espero, da Rússia, para que acabem com a guerra e possam falar com alguma autoridade moral. Eu gosto do que Putin, Lavrov, Peskov, Ryabkov e outros dizem sobre a guerra entre Rússia e Estados Unidos no Irã. Mas enquanto eles estiverem lutando uma guerra na Ucrânia, não vão ter autoridade moral e ninguém vai ouvi-los. Então eles precisam acabar com essa guerra. A gente precisa acabar com todas essas guerras e voltar a um caminho de paz e desenvolvimento. Como Kennedy disse, nenhum desses problemas está além de nós. Fomos nós que criamos todos esses problemas. Então podemos resolver todos eles. Estão dentro das nossas capacidades e a gente saberia como começar esse processo. Infelizmente, as pessoas que têm o poder não estão pensando da mesma forma que nós. Pascal, posso só acrescentar uma coisa? Voltar um pouco à questão das armas nucleares para colocar mais uma camada na nossa conversa sobre se uma arma nuclear poderia realmente ser usada em algum desses contextos, tanto na Ucrânia quanto nos países do Oriente Médio. No Oriente Médio, a gente teve recentemente, claro, aquela discussão sobre o Donald Trump e a possibilidade de ele tomar uma decisão deliberada de usar uma arma nuclear. Outra possibilidade é que, dentro da sociedade israelense, tem surgido vozes pedindo o uso de uma arma nuclear contra o Irã para salvar vidas, entre aspas, usando aquela narrativa falsa do que aconteceu no Japão em 1945, a narrativa falsa de que os bombardeios atômicos de Hiroshima e Nagasaki teriam salvado vidas. O Peter e eu também escrevemos um artigo sobre isso para a Al Jazeera, em árabe, mostrando por que essa é uma narrativa falsa. Porque não é verdade que as bombas atômicas lançadas em 1945 salvaram vidas. E, portanto, hoje também não salvariam. É claro, sem falar que as armas atuais são muito mais poderosas e causariam um número muito maior de vítimas do que o que aconteceu em Hiroshima e Nagasaki. Mas não se trata só do uso deliberado. Quando há conflitos como esse, a história mostra que pode acontecer um acidente, um erro de cálculo. Você mencionou o exercício Able Archer. Existem dezenas de casos em que hoje a gente sabe que, durante a Guerra Fria, poderíamos ter tido o uso de armas nucleares. Houve alarmes falsos, submarinos colidindo uns com os outros. E, claro, houve a crise dos mísseis em Cuba, que não foi só sobre o uso deliberado de força para começar uma guerra de um lado ou de outro. Também envolveu situações e incidentes meio acidentais, que aconteceram ao longo daqueles 12 dias. Se a gente estende essas guerras por meses ou até anos, como vem acontecendo na Ucrânia, a probabilidade de algo tão dramático, tão trágico, tão catastrófico acontecer aumenta muito. E eu acho que, sabe, isso junto com líderes como Trump,
Tipo, se o Trump de alguma forma achar que está sendo atacado, você não acha que ele mandaria, sei lá, milhares de ogivas? Se houver um ataque cibernético que faça parecer que um desses países está sendo atacado, isso pode levar a uma decisão de lançar mísseis por alerta, e esse lançamento seria, na verdade, o primeiro ataque. Então, só o número de possibilidades, especialmente considerando o quão perigosos e devastadores esses conflitos são, e realmente as milhares e até milhões de pessoas, como no conflito da Ucrânia, milhões de vítimas, a dimensão das armas nucleares leva tudo para um outro nível. Aí a gente está falando, como o Peter diz, de consequências planetárias. As Peter puts it, planetary consequences. Yeah, but this is also well understood and we are reaching É, the 1 hour mas isso mark, também já é so bem compreendido. each one E estamos chegando na marca de 1 hora, então vou pedir para cada um de vocês fazer uma fala final. Mas talvez, sabe, ainda existam alguns sinais de esperança. Um deles, para mim, é o sucesso de outro tratado muito importante, o Tratado sobre a Proibição de Armas Nucleares, que foi aprovado nas Nações Unidas, mesmo contra a vontade de todos os países que possuem armas nucleares. E ainda assim, conseguiu mais de 50, não só assinaturas, mas ratificações. E agora ele faz parte do direito das Nações Unidas, basicamente, faz parte do direito internacional. Sim, ele não impede que os países com armas nucleares continuem fazendo o que fazem, mas é um grito global, na verdade, no nível diplomático, de outros países dizendo, gente, a gente não concorda com isso. Isso, para mim, é um sinal de esperança. Claro, o impacto real disso é outra questão, mas talvez primeiro o Peter e depois a Ivana, uma reação de cada um. Maybe one more thought each. What the people around the planet understand. Sabe, o que as pessoas ao redor do mundo entendem e que, na minha opinião, entendiam até melhor durante a Guerra Fria, é algo que hoje parece ter se perdido um pouco. Eu vejo isso nos Estados Unidos, vejo com meus alunos. Com o fim da Guerra Fria, algumas pessoas, muita gente, achou que a ameaça nuclear tinha diminuído. Achou que agora estávamos seguros, que o perigo nuclear não existia mais. Isso nunca foi verdade. Na verdade, desde o começo a gente vê, com a expansão da OTAN, a partir de 1990, apesar das promessas em sentido contrário, que a posição começou a mudar. E se a gente olha para a situação na Ucrânia, dá para ver claramente. Eu falo sobre as mentiras envolvidas nisso. A primeira mentira é dizer que a Rússia não foi provocada. Nos Estados Unidos, continuam repetindo que foi um ataque não provocado. Mas a Rússia foi, sim, fortemente provocada. E, na verdade, todos os estadistas americanos, ou pelo menos muitos deles, já diziam lá em 1990 que expandir a OTAN até a Ucrânia, depois de termos prometido à Rússia que não faríamos isso quando ela permitiu a reunificação da Alemanha, acabaria provocando a Rússia a entrar em guerra. Então a primeira coisa é que isso não foi provocado. Essa é a primeira mentira. A segunda mentira é que se trata de uma invasão em larga escala. A gente vê o que Israel fez em Gaza. A Rússia não está fazendo isso com a Ucrânia. Não está transformando o país em escombros. Não está atacando civis. Às vezes acontece, mas na maior parte do tempo não. Não é uma invasão em larga escala. A terceira mentira é que se colocarmos dinheiro suficiente na Ucrânia, de alguma forma, com dinheiro e armas, eles vão conseguir expulsar os russos do país. Essa é a terceira mentira. E a quarta mentira é que a Rússia vai atacar um pedaço da Europa depois do outro, se vencer lá. Então estamos enfrentando problemas, e estamos vendo essa guinada acentuada para a direita no mundo todo. A gente vê a militarização. Pascal, você está no Japão. Olha o que está acontecendo aí, a gente mal teve tempo de falar sobre isso. O Japão dobrou os gastos militares. A visita da Takeuchi aos Estados Unidos, a palavra que me vem à cabeça é constrangedora, quando ela diz para o Donald Trump: "Ah, Donald, só você pode trazer paz para o mundo. Ah, Donald, você é tão bonito. Olha o Barron, como ele é bonito. Eu sei de quem ele herdou a boa aparência. Ah, Donald, a gente vai te dar valor com centenas de bilhões de dólares em investimentos." Esse tipo de bajulação, enquanto boa parte do mundo já enxerga essa fachada e vê os Estados Unidos como uma farsa, não como um líder, não como uma força moral,
E aí você vê o Japão fazendo o contrário. Not a moral force. You see Japan doing the opposite. And that to me is, I took students. Para mim, sabe, eu levava alunos todo ano para um curso de estudos no exterior, em Kyoto, Hiroshima e Nagasaki. Todo mês de agosto de 1995 até 2020, quando tivemos que parar por causa da Covid. E eu entendo que o Kishida agora está falando em acabar com os 3 princípios não nucleares. Tem gente lá falando em eliminar o artigo 9, transformar o Japão num país normal, o que na prática quer dizer um país belicista, militarista. Isso vai levar a uma guerra, e o Japão vai perder seus filhos e filhas, como os Estados Unidos e outros já perderam. Eu não quero ver isso acontecer. Então eu acho que, sabe, a gente fala sobre o TPNW, fala sobre o TNP, fala sobre diplomacia racional, mas eu não vejo nada disso acontecendo neste momento. É por isso que os povos do planeta precisam se unir e dizer que precisamos de uma mudança de regime, que precisamos nos livrar de todos esses líderes que são belicistas e não pensam em termos de paz e desenvolvimento. E isso vai acontecer nos Estados Unidos. Eu digo, Trump fala em mudança de regime no Irã. Mas os lugares onde ele vai ver mudança de regime e onde a gente realmente precisa disso são Washington e Tel Aviv. E nós vamos ver em novembro uma mudança de regime nos Estados Unidos. Espero que isso aconteça em Israel também. Ainda não vejo sinais disso por lá, mas é disso que o mundo precisa agora. Precisamos de um tipo diferente de liderança, de uma democracia muito mais forte, e precisamos de alternativas pacíficas e de uma forma diferente de pensar. Concordo totalmente. E a última palavra é sua, Ivana. Sim, então deixa eu falar um pouco sobre o Tratado de Proibição de Armas Nucleares. E obrigado, Pascal, por mencionar isso. Esse tratado é realmente uma luz brilhante em um mundo muito sombrio. Hoje, ele tem 75 Estados-partes, ou seja, países que já ratificaram o tratado, e mais 25 Estados signatários que estão trabalhando nesse processo. Isso significa que já passamos da metade dos países membros das Nações Unidas que fazem parte ou são parte desse tratado. E eu realmente acredito que isso é uma conquista importante, não só de forma simbólica, mas também na criação de normas e, principalmente, por dar aos países que não possuem armas nucleares uma oportunidade de expressar suas preocupações. Porque, claramente, quando falamos das consequências planetárias de uma guerra nuclear, todos nós temos algo em jogo. Outra coisa que eu observo, pensando na história da era nuclear, e nos momentos em que realmente tivemos algum progresso, como nos anos 60, com o Tratado de Proibição Parcial de Testes, que acabou com os testes nucleares na atmosfera. Esse foi um avanço muito importante em vários sentidos. Eu diria que foi o esforço mais bem-sucedido de toda a era nuclear para interromper o tipo de teste que acontecia naquela época, que adoecia pessoas localmente e também espalhava material radioativo pelo mundo. Acho que foi uma conquista enorme. E claro, nessa mesma década, tivemos o TNP. Ele cumpriu todas as promessas? Não. Mas ainda tem potencial? E como você mencionou antes, ele continua sendo uma pedra fundamental da segurança internacional, um dos maiores acordos já firmados. Tudo isso continua valendo. E eu acho que o potencial ainda existe. A gente só precisa levar isso adiante. Tanto nos anos 60, com aqueles tratados, quanto nos anos 80, quando realmente houve progresso com o fim da Guerra Fria, a gente lembra um pouco de Reagan e Gorbachev dizendo que uma guerra nuclear não pode ser vencida e nunca deve ser travada de novo. Tudo isso aconteceu em momentos de crise de verdade, de problemas sérios. O Tratado de Proibição Parcial de Testes foi negociado poucos meses depois da crise dos mísseis de Cuba. E Gorbachev e Reagan se reuniram logo depois, ou praticamente no auge do maior número de ogivas nucleares, logo após o exercício Able Archer e um alarme falso em 83, ou seja, muita coisa ruim estava acontecendo. Então, de certa forma, eu acho que a minha esperança pessoal, e sei que o Peter pensa o mesmo, é que esse seja um verdadeiro momento de despertar
is that this is a real wake up moment for people. As he said, most people almost were unaware that we even had Como ele nuclear disse, weapons. a maioria das pessoas quase nem sabia que a gente ainda tinha armas nucleares até 2022. Aí, com essa nova fase da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, as pessoas voltaram a perceber: é verdade, ainda temos um problema com armas nucleares. E agora, ver isso sendo mostrado de forma tão escancarada pelo Donald Trump, com essas declarações sobre acabar com civilizações, eu realmente espero que isso sirva como um grande alerta. Que as pessoas entendam, antes de tudo, o que está em jogo e decidam que agora é a hora de agir. E aí vem o ponto positivo. O TPNW nos dá um caminho, um modelo do que devemos cobrar dos nossos governos para garantir a segurança de quem vive em países com armas nucleares e também a segurança do resto da humanidade. Safe and to make the rest of humanity safe as well. Yeah, it's either waking up now or for É, humanity to ou a gente acorda agora, forever, ou a humanidade vai descansar em paz para sempre. Porque nós já criamos a capacidade de nos destruir completamente. Infelizmente, tem gente que quer isso, mas também existem bilhões de pessoas que não querem. Então vamos torcer para que a gente consiga se unir. E eu gostaria de agradecer a vocês dois. Para quem quiser acompanhar o trabalho de vocês, eu vou deixar os links das publicações e das redes sociais na descrição aqui embaixo. Ivana, Peter, mais estranho pelo tempo de vocês hoje. Ivana, Peter, thank you so much for your time today. Obrigado, Pascal. Thank Muito you so ridículo much por receber. for having us.